dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno e hoje vou falar do filme maravilhoso de comédia, incrível, antigo, que é o Máscara. Pra quem conhece sabe do que eu tô falando, o filme é espetacular. Pra quem nunca viu, porque esse filme é antigo, tá? Mais de 30 anos aí que já existe, né? Foi lançado lá em 94, já estamos em 2026, então muito tempo já de filme, beleza? Mas vamos falar dele porque é um filme incrível, incrível, incrível. Ele é de comédia, como eu já disse. Do que se trata o Máscara? Pô, dá um resumo básico aqui. Não tem uma história tão envolvente na questão de spoiler. Não é coisa, nossa, você vai acabar com a graça do filme, não. Não vai acabar porque a graça do filme ele tá nos atores, cara. Eu acho que os atores, nesse sentido, eles são os melhores do filme. Eles fazem o filme ser tão engraçado. Porque a história, ela tem uma reviravolta ali e tal, mas como que eu posso dizer? A história do Máscara não é uma história tão profunda do personagem Máscara, mas a história do Ipix é sim. Vamos voltar aqui pro começo para poder exemplificar o que eu quero dizer aqui, tá bom? O Máscara. O filme se baseia no personagem Máscara, né? O que ele é? Até onde eu sei, nunca li as histórias oficiais, ele é um quadrinho, tá? Ele foi feito um quadrinho, uma enciclopédia ali de desenhos, né? Que foi para as bancas e tal. E pelo até onde eu sei, até onde eu pesquisei, o Máscara ele é um personagem violentíssimo, tá? E parece que é o quê? Uma máscara, o Loki, Deus Loki da mitologia nórdica, Deus das travessuras, né, das mentiras, ele criou uma máscara com os poderes dele. Então assim, quem usar a máscara tem os poderes do Loki. Só que o Loki na obra, ele não é um personagem, tão engraçadinho, né? Ele é um personagem violento, ele é um cara mau, que mentiras, que trapaceia, que causa caos no mundo. Então ele acaba no quadrinho sendo quem usa a máscara ganha os poderes do Loki, fica meio imortal, vamos pôr assim, né? Doidão. Mas ele é os personagens, as pessoas que usam fazem coisas ruins, tipo, são coisas bem loucas, assim, sem restrições, né? Então ele é bem mais violento do que a gente espera. Pra quem viu o filme como eu, que conheceu o Máscara pelos filmes, não é isso que acontece, né? Eles amenizaram muito o Máscara nos filmes, ficou muito mais divertido do que violento, tá? Apesar dele fazer umas coisas ainda um pouco barra pesadas, no geral, ele foi um filme para família, então um filme de comédia que não envolve morte, que não envolve nada de pesadíssimo, mas tem ali os seus atos que se você prestar atenção você vai pegar, né? Então esse que é o começo do filme, da história, da onde tiraram isso. No filme, temos o personagem principal, que é o Jim Carrey. Cara, Jim Carrey, pra variar, talvez o meu melhor, assim, o ator que eu mais gosto de comédia. Adoro o Jim Carrey, então sou muito culpado por falar sobre ele, porque eu gosto muito, né? Então é difícil falar um filme ruim, apesar de achar que tem filme ruim dele, mas no geral eu amo os filmes dele. Então vamos lá, Jim Carrey é o personagem principal, ele é o Stanley Ipkiss, né, do filme. E aqui que tá a graça dele. O Stanley Ipkiss, o personagem, ele é um cara completamente sem confiança, do bem, que faz pelos outros e deixa ser pisado em cima. Por exemplo, vou tentar explicar aqui o que eu quero passar. Ele é aquele personagem que ele quer fazer o certo, quer fazer o bem, mas se alguém fala pra ele, faz isso por mim, vai me ajudar, por mais que seja uma coisa que vai prejudicar ele acaba fazendo pela pessoa. Então eu vejo ele como uma pessoa um pouco covarde, ele não consegue se impor, não consegue dizer não consegue falar, deixar de fazer algo para poder se proteger em prol do outro, né? Então ele é um personagem meio covarde nesse sentido, meio fraco de determinação. E tudo, as coisas para ele só dão errado, né? Por causa disso também. Eu acho que a atitude dele atrai esse tipo de coisa. Ele é uma pessoa que não dá certo nos relacionamentos, né? Não tem certo com mulheres. Ele tá num emprego que até gosta, mas ele não consegue crescer, porque sempre é deixado de lado. Os amigos dele, dele, se aproveitam muito dele, tipo, quando precisam de alguma coisa, pedem para ele fazer e ele não consegue dizer não, então, mesmo que seja algo que não vá ajudá-lo, ele não consegue dizer não, e os amigos não valorizam, não chamam quando chamam para sair, esquecem ele. Então, assim, é um personagem que é chutado por todo mundo, simplificando é isso, né? Então, a vida dele tá uma porcaria, porque ele não consegue ter nada. O único amigo que ele tem de verdade é o cachorro Milo, que é incrível, o Milo, é maravilhoso. Então, assim, essa é a vida dele vai seguindo dessa forma, né? Então, tudo dá errado, dinheiro também, o carro quebra, não dá certo com mulheres, esse tipo de paranauê total, né? E aí onde que começa a mudar a história dele? Ele trabalha num banco, ele é um banqueiro, então
tem alguns bandidos que querem roubar o banco, né? Eles começam a planejar o roubo. O amigo, né, do Stanley chama ele para uma festa lá no Cocobongo, que é o clube mais badalado da cidade. Só os VIP, só que tem dinheiro vai para lá. E o Stanley foi convidado pelo amigo, né? Mas na hora de entrar não conseguiu, porque não tinha nome na lista. O amigo dele esqueceu dele, porque estava com as mulheres lá. E ele acabou ficando na sarjeta, né? Ele foi jogado para fora do Cocobongo, caiu na poça, se sujou todo. O carro dele todo fodido. Então assim, ele estava no fundo do poço mesmo. Tudo acontecendo de errado com ele. Aí, o que acontece é a história, né? Ele está andando num lugar lá perto de uma ponte, ele vê uma coisa na água e acha que é um corpo humano. Então ele se desespera e tenta salvar. Olha como o cara é foda, você vê como o Stanley é foda. Você vai ver, até chegar nessa parte, já aconteceu muitas coisas com ele ali no filme ruins pra ele. Que você vai ficando com dó do cara. Mano, esse cara só se fode, esse cara só se lasca. E mesmo nessa situação toda ruim que ele tava nessa noite, tudo ruim, acontecendo coisas ruins e tal, ele não conseguiu nada do que ele queria aí, tipo, só paulada na cara dele. Ele supõe que vê um corpo no rio, né, boiando, e pensa que é uma pessoa se afogando, e ele vai ajudar. Por mais que sejam as coisas ruins acontecendo, ele ainda consegue pensar pelo outro. Sabe, o Stanley é foda, cara, é um puta personagem bom, assim, pra você ver como... Não tem aquele ditado, seja bom, mas não seja bom demais, não deixe os outros pisarem em você. O Stanley não é isso, ele é um cara bom que deixa os outros pisarem. Então ele é bom demais o tempo todo, ele não consegue dizer não, ele não consegue se prender para ele algumas coisas para poder valorizar ele, né? E ele vai lá tentar salvar essa suposta pessoa que ele achou. Só que na hora que ele pega as coisas que ele se retira da água, ele vê que não é uma pessoa, mas que tem uma máscara, né? Uma máscara de madeira. E aí muda tudo. Ele pega essa máscara, ele tem uma vontade aí de colocar, né? Tipo, meio estranho, mas coloca a máscara. E aí ele se transforma no máscara, assim, né? Ele não pega ele agora, ele vai pra casa dele e tal. E beleza. Aí tudo muda, porque com máscara ele ganha os poderes do Loki lá, que é o poder do Deus, né? Ele fica com poderes divinos, vamos dizer assim, e ele liberta toda a frustração que ele tinha, tudo que sobrecarregava ele, sobre problemas financeiros, sobre as pessoas enganando, passando por cima dele, ele descarrega tudo, ele joga tudo pra fora. Então a gente tem aquele personagem do quadrinho que eu falei, que é o cara que quando usa a máscara se torna uma pessoa violenta. Aqui o Stanley, ele se torna uma pessoa cômica, mas ele começa a extravasar, ele começa a jogar tudo pra fora que ele tem. Então ele começa a meio que se vingar em termos, mas é uma vingança assim, de todo mundo que ele fez mal. Então tudo que ele tinha como frustração, ele descarrega nas pessoas. Tem uma cena assim que eu acho que é a cena mais pesada do filme, porque ela não é mostrada, mas depois de um tempo que você assiste, você percebe. Os mecânicos lá do carro dele estavam enrolando ele, não fazia o carro ficar bom, cobrava mais, porque tava lascando o Ipix por muito tempo, sabe? Aí quando ele tá com a máscara, ele chega lá no mecânico e fala pros caras, ó, eu vim aqui pra acertar as coisas. E ele, mano, começa a girar, ele começa a fazer um monte de coisa assim, que não mostra na tela, mas aparentemente ele ferra com porrada mesmo desses caras, desses mecânicos, sabe? Ele arrebenta os caras de alguma forma. Então assim, não mostra na tela, mas dá a entender isso. Então o cara não é simplesmente bonzinho, tá? Ele fica um pouco mais solto e vai pra cima, mas ele faz o que tem que fazer, né? Ele faz o que ele tinha vontade, mas nunca teve coragem. Essa é a verdade. Então ele vai lá e se vinga dos mecânicos. Aí você tem cenas fantásticas dele, a cena dele usando a buzina para se comunicar com o carro é muito engraçada. Do despertador que sai do bolso dele e começa a marretar o prédio lá para tentar destruir o despertador é muito bom. A cena dele fazendo bichinhos com as bexigas. Puta que pariu, que cena maravilhosa, muito, muito, muito engraçada. Então assim, é um filme muito bom, porque você ri demais. Ele é extremamente engraçado. Você pega primeiro toda a frustração que o Stanley apresenta, né, que ele adquire, que vai demonstrando o que vai acontecer na vida dele, e depois, quando ele pega a máscara, você vai vendo que ele vai jogando tudo pra fora. Tipo, o máscara ele vai jogando toda a frustração do Stanley pras cucuias e, mano, é muito legal, cara, muito divertido. Cenas fodas. Temos a Cameron Diaz no filme também, que, pô, é a minha musa daquela época, eu acho que foi o primeiro filme dela, se não me engano, foi o Máscara. E, gente, ela tá lindíssima, ela tá maravilhosa como atriz, ela interpretou muito bem. Depois eu assisti Vanilla Sky, que ficou incrível, vou falar um dia desse filme aqui, que é muito louco, mas Cameron Diaz fantástica. E aí é onde entra todo o enredo do filme que vai circular, né? Depois desse primeiro momento que o Stanley usa a máscara, ele acorda na casa dele, tudo o que aconteceu ontem, não sabe o que houve, né? E aqui que é o ponto. Lembra que eu falei que estavam os bandidos tentando roubar o banco do Stanley? A Cameron Diaz, né, a atriz ali, ela estava sendo como uma espiã para poder saber como é que é a segurança e tal.
Na noite em que o Stanley usou a máscara, tentaram roubar o banco, né? Ativaram lá o plano deles. Só que o Máscara impediu e ele roubou o dinheiro. Em vez dele só impedir, não, ele roubou dinheiro. Então a casa do Stanley fica cheia de dinheiro. Aí que entra o cerne, né? O ponto principal do filme que vai gerar. A gente tem o Stanley Ipkiss, um cara super bonzinho que nunca fez mal a ninguém, que começa a usar a máscara para poder ficar fora de controle. Ele começa a fazer tudo que tinha vontade e nunca teve coragem. Aí temos os bandidos, né, que tentaram roubar o banco, não conseguiram, alguém roubou antes, aí eles querem o dinheiro, então eles vão atrás do Máscara para pegar o dinheiro de volta, né, de volta não, que eles queriam roubar. E temos a polícia, que também está perseguindo eles, então fica todo esse plano aqui, esse triângulo tal, para descobrir quem que foi que roubou o banco. Ninguém sabe quem é o Máscara, que é um cara com uma cara verde, né, já é muito estranho, mas eles não sabem quem é, então começa a desconfiar do Stanley por causa das situações que vão acontecendo. Então o filme vai desenrolando nisso até chegar no seu cume no final, né? E, outra cena maravilhosa, outras, né? Tem a cena do Cucubongo, ele vai finalmente no Cucubongo com máscara. Essa cena do Cucubongo é maravilhosa, ele usando a cara de lobo para assobiar, a boca caindo quando ele vê Cameron Diaz, ele dançando com ela é muito legal. Mas a melhor cena é no finalzinho ali do Cucubongo, quando os bandidos encurralam ele e tenta fazer ele, tenta tirar dele pra matar ele, porque se desvia das balas. Ele fica usando quem viu sabe o que é, muito bom. Ele ganhando o Oscar, cara, maravilhoso. O filme é muito bom, muito engraçado. Tem a cena dele fugindo dos policiais, ele começa a dançar com os policiais, muito bom. É que assim, não tem cena ruim. O Milo usando máscara é muito legal também. Então assim, o filme é maravilhoso. O final, não vou dar o spoiler, mas tem um final que a frase que é muito legal, é um spoiler, mas é uma cena muito boa que ele come a bomba, né? Aí ele, vixe Maria, pimenta redada. Puta, a dublagem ficou muito bom. Eu dou risada com isso, não tem jeito. Então o filme é fantástico. Aí, hoje eu quero, para terminar o vídeo aqui, para falar um pouco mais, o filme de comédia, você vai ter muita comédia com máscara, você vai rir muito, mas também tem pontos muito importantes para pessoal, né? Se você pensar e ver na questão pessoal de cada um. Como eu disse, o Stanley é um cara muito bom, muito bonzinho, e ele não sabe dizer não. Então você vê que você ser bonzinho demais te atrapalha, ele é prejudicado o tempo inteiro no filme enquanto ele é bonzinho demais. Quando ele começa a dizer não para algo que vai ser ruim para ele, as coisas começam a melhorar. Então é o que eu penso dessa forma. Você tem que ser uma pessoa boa, sim. Não pode pisar em ninguém, sim também. Não, se você quer conquistar suas coisas, conquista com seu esforço. Vá atrás, mas não pise em ninguém, não passe por cima e não seja bonzinho o tempo todo. Tem coisas que você precisa falar não, que você precisa dizer não dá, não é comigo, não consigo, não sou eu que faço. Porque pode ser que você fique sobrecarregado e não valorizado. Isso é péssimo para a pessoa, pro psicológico. Então o filme pesa muito isso. Depois de toda a experiência que o Stanley tem no filme, ele vê que lá no final ele vai estar, eu não posso ser bonzinho para todo mundo, eu tenho que dizer não quando é para dizer não. Ele consegue fazer isso, então é uma evolução do personagem. Temos a repórter, né? A repórter também, assim, a repórter e o amigo do Stanley, são duas pessoas que eu acho que se deram mal, não se deram mal no filme, mas infelizmente, porque eu acho que eles são pessoas ruins, tá? O amigo dele fala que é amigo, mas ele sempre está pedindo para o Stanley fazer as coisas e ele nunca age da mesma forma. Então ele é o cara que pede, mas não dá. Então é o cara que não valoriza o Stanley, não é um amigo de verdade para mim. É o único que talvez converse com o Stanley, então ele mantenha por cada conversa, é a pessoa que dá atenção, mas não é um amigo de verdade. A repórter diz que é amiga dele também, mas sempre usa ele para conseguir outras coisas do trabalho. Então ela usa o Stanley como meio para chegar nos fins que ela quer. Então também não é uma pessoa boa. Você vai vendo que as pessoas em volta dele são ruins. A Cameron Diaz, que é a vilã ali junto com o Dória, o Dória é o principal vilão do filme. A gente tem, ela também não é uma pessoa, ela é uma pessoa ruim, né? Ela é uma bandida, ela é uma mulher de bandida ali. No começo ela quer roubar, né? Ela tá fazendo parte do plano tudo. Aí depois, né, que ela conhece o Stanley, ela vê que é uma pessoa boa, que ele não se importa em fazer a bondade, em querer ajudar os outros. Ela vai meio que vendo que aquilo é o caminho mais certo, né? Então é uma redenção do personagem ali. Eu acho a redenção um pouco forte, fora da curva, porque talvez um encontro, dois que eles se viram, né? E as coisas foram acontecendo dessa forma. Então é filme, é uma coisa rápida, não acho que é assim que muda as pessoas, né? Muito difícil mudar, mas o filme tem isso, como as pessoas podem ser aproveitadoras. Quem é bom demais se ferra,
Não pode ser tão bom assim o tempo todo, tem que ser bonzinho sim, você tem que pensar o bem, fazer o bem, mas também não pode ser trouxa. A verdade é essa, né? Você vai ver que tem pessoas manipuladoras que, ao olhar da sociedade, não são pessoas ruins, que é o repórter e o amigo dele, né? Que, pô, por mais que você vê que eles fazem coisas de aproveitador, eles ainda não se dão mal, eles são pessoas que seguem a vida normalmente. Temos os caras ruins, lá, os vilões que só vão se ferrar no filme, então tudo isso. Então o filme passa essa mensagem de caráter, né, como o caráter é importante na vida, mas mais do que isso, né? Como você tem que ser inteligente e se cercar de pessoas que fazem bem pra você no geral, tá? Porque fazem bem e você também vai fazer o bem. Então você não pode ficar próximo de pessoas que, pô, só vão acabar com a tua autoestima, com a tua confiança, e isso é péssimo. Então o filme tem essa mensagem, mas de verdade, essa mensagem ela é totalmente oculta, porque no começo do filme que eu falei, mostra esse lado do Stanley, todo se ferrando. Depois que o Máscara entra em cena, que você vê ele, cara, acabou tudo isso, porque o filme vira comédia, fica engraçado pra caramba, você nem lembra mais desses negócios, porque você só quer saber do que vai vir de bom na próxima cena. Então tem esse ponto, tá? Então aproveite assim o filme, ele é muito maravilhoso, é muito engraçado. É uma pena, porque ele foi considerado o segundo melhor filme de comédia do ano, de 94. Ele perdeu para um outro filme do Jim Carrey, que é o Ace Ventura, e sinceramente eu acho o Máscara melhor que o Ace Ventura, mas é a opinião minha. O Ace Ventura não é ruim, mas o Máscara é muito melhor, na minha opinião. Como que ele não levou essa? Coisas da vida, né? Mas, gente, no meu top 3, Máscara com certeza tá. Os outros dois são Corra que a Polícia Vem Aí e Top Gun 2, que é muito bom, vou falar deles um dia. Mas por enquanto, esse é o filme, O Máscara. Amanhã, feriadão aqui no Brasil, Corpus Christi, se eu não me engano. Então aproveitem, vejam esse filme que é muito bom, vocês vão gostar demais. Quem já viu, quem é das antigas, conhece, sabe o que eu tô falando, pode ver que vocês vão gostar de novo. O filme é sempre bom, ele não deixa de ser bom, você vai rir demais. E quem nunca ouviu falar, dê uma oportunidade, gente. O filme realmente vale muito a pena cada segundo, que o filme é muito, muito engraçado, beleza? Esta aqui é a minha indicação, meu resumo, minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!